Olá, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão do que é a crítica e como trabalhar a crítica que nós recebemos e também todos nós fazemos. A crítica é inerente ao ser humano, todo ser humano recebe crítica e faz crítica. Porque, na verdade, o que é a crítica? A crítica é quando você ouve uma coisa e é diferente do que você pensa, ou quando você vê um ato, ou uma atitude, ou um fato, ou um acontecimento, e você julga contrário àquilo que outras pessoas estão pensando, ou que outras pessoas podem ver. Na verdade, o que existe, a verdade do fato é uma só. Todas as coisas, todas as verdades é uma só. O resto é interpretação. E interpretação cada um faz a partir do seu conhecimento, da sua experiência de vida, daquilo que você já viveu, que você já aprendeu, que você estudou, que você já ouviu, ou que realmente você criou esse conceito do diferente, do novo, da sua maneira de pensar sobre aquilo. Então, existem várias categorias de crítica. Existe a crítica simplesmente para a pessoa querer ser o contrário daquilo que o outro está pensando. Quer dizer, eu dou a minha opinião e a minha opinião que serve e a sua está errada. Então não é assim. Existe aquele que critica, porque tem o hábito mesmo de criticar e julgar e achar que todo mundo está errado no que pensa e no que o jeito que os outros pensam ou fazem as coisas está errado, que é só o jeito dele que é o mais certo, que ele conhece, que ele sabe, é que é o certo, e que esse deve predominar, prevalecer acima de todos e de tudo, acima de qualquer coisa. Existe aquela crítica que ela é quase que uma crítica velada. A pessoa não te faz uma crítica direto, não determina um outro pensamento, outra forma de pensar e de agir de forma direta, em cima daquilo que fez, ou que pensou, ou que falou daquele determinado assunto, ou fez aquela determinada coisa. Então, ela é bem muito sutil. Então, às vezes, no comportamento, a pessoa automaticamente pode estar criticando o outro também. E existe aquela crítica que é irônica. Eu acho que essa fere um pouco, até mais do que uma crítica quando a pessoa fala, olha, isso é assim, 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 desse jeito aí não dá certo, não é a melhor forma de agir ou de se comportar, tem consequências, tudo na vida tem suas consequências. Então, essa crítica irônica é aquela quando você vê que na nossa sociedade hoje, atualmente, e ao longo do tempo sempre foi assim, um grupo de pessoas, determinadas pessoas, gostam de usar de uma fraqueza do outro, do ser humano, ou de uma debilidade, ou de uma dificuldade, ou de um problema de saúde, que o faz ter as suas limitações. E isso passa a ser motivo de chacota e de riso de um grupo de pessoas, entendeu? Assim, como se fosse quase que um preconceito, assim como se tem um preconceito de racismo, de cultura, de religião, tem também esse preconceito daquelas pessoas que têm as suas dificuldades e as suas limitações. E isso de uma forma assim bem irônica, eu acho, me dói quando eu vejo umas coisas assim. Eu não consigo rir de uma debilidade ou de um problema físico ou mental que outra pessoa tem. Você vê uma criança com um adulto, qualquer um, com qualquer deficiência, qualquer desvantagem, não é tão normal como a gente acha que a gente é normal, que nem sempre a gente é normal também. Às vezes a gente é normal para nós, às vezes o outro não acha que a gente é tão normal assim. Então, essa crítica aí eu acho que ela é bem ofensiva, passa a ser uma ofensa, além de uma crítica, passa a ser uma ofensa. E a gente às vezes não percebe quais as consequências que isso pode ter na vida da pessoa ao longo da vida. É quando você vê pessoas que, eu não tenho motivo para viver, minha vida não vale nada, entendeu? Falta esse elozinho, essa corrente, esse respeito de uns para com os outros. Porque se você fala palavras positivas para as pessoas, mesmo quando elas têm as suas limitações, as suas dificuldades, ela vai cada vez acreditar mais que ela é capaz de fazer as coisas. Agora, se ela tem em volta dela só um grupo de pessoas que
sempre a ver como se ela é incapaz ou ironiza aquilo, isso vai minando a autoestima da pessoa. Talvez ela não fale, não reclame, ela até entra na brincadeira, porque a única forma que a pessoa tem de se defender é entrar no ritmo do assunto, entrar na turma ali para não se machucar mais, porque se a pessoa às vezes se fecha e fica ressentida, aquilo ali parece que cresce mais. Então isso vai trazer maiores problemas psicológicos e emocionais até para a pessoa. Então, a gente tem que ver que o seguinte, a crítica é muito perigosa. Da crítica pela crítica, simplesmente pelo fato de ser diferente, querer pensar diferente e fazer diferente. Agora, em todo conselho tem uma crítica positiva. Todo conselho, quando a pessoa vê uma coisa e vai conversar, acompanhar ou mostrar um outro ponto de vista, mas de forma respeitosa, de forma que não diminua, não degride a imagem do outro, sabe? Eu coloco a pessoa, você é capaz disso, você pensa assim, mas eu já pensei assim, eu já passei por essa experiência, dando exemplo, que fosse um conselho, aí é a crítica construtiva. Existe a destrutiva e a construtiva. A construtiva, geralmente, ela vem acompanhada de um contexto de um conselho. Mas a crítica não contém conselho. O conselho contém a crítica, mas a crítica não contém conselho. Então, ela passa a ser simplesmente o lado destrutivo da questão. Mas devemos analisar também a maneira como a gente reage às críticas. A gente pode fazer de conta que não ouviu nada, não dá consideração. A gente pode reagir com palavras, tentar debater, tentar provar que é diferente, que também eu acho que não é o mesmo caso. Você pode ficar com raiva daquilo, entendeu? Você pode usar desse momento para fazer uma reflexão. Aí você pega o que você sabe, o que você pensa, ou o que você fez, seja lá como for, a sua atitude, o seu comportamento, e a partir daquilo que a pessoa falou, você faz uma avaliação, uma reflexão. É a crítica que te leva a uma reflexão, para depois você ver se realmente está errado, se você está errado, se você está pensando de forma errada, está agindo de forma errada, você vai procurar mudar. Agora, se você tiver mais certa, se o seu ponto de vista ainda é o mais coerente, o mais certo diante daquilo, continua firme naquilo que você está vivendo. Continua adiante, vai adiante e vai embora. Mas a crítica também vem muito, isso é uma questão de personalidade da pessoa, e vem muito assim também falta de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento, e principalmente do amor ao próximo, porque às vezes a gente tem necessário de orientar ou até de fazer uma crítica, mas não uma crítica ofensiva, para fazer uma crítica, para levantar uma questão, uma atitude de uma outra pessoa, que seja amigo, que seja parente, que seja conhecido. Você não precisa de ofender e degrenir a imagem da pessoa para mostrar que aquela atitude não foi tão errado, ou para nos mostrar que aquilo não é o caminho, melhor opção para se agir daquela forma. E isso demanda muito autoconhecimento e principalmente a própria pessoa também ter o conhecimento. Mas eu queria levantar uma questão seguinte: quando se recebe uma crítica de uma pessoa te fez uma crítica, primeiro você tem que ver qual a origem dessa crítica, quem é que está te criticando. Por quê? Aí você vai analisar. A pessoa que está te criticando tem credibilidade suficiente, tem uma experiência de vida, tem um conhecimento suficiente, ou já passou por aquilo, ou tem habilidades, capacidade para realmente estar te criticando aquilo ali? Tem crítica de tolos, pessoas tolas, que critica por criticar. Nunca sabe daquilo, não tem conhecimento daquilo, não tem conhecimento da verdade, da realidade, ou de outras opções, e simplesmente critica. Então você tem que separar a crítica daquela pessoa que merece a sua consideração,
merece o seu respeito, merece parar para pensar, para ouvir, para refletir. Essa crítica constrói, e geralmente essa vem junto com um conselho. Agora, a crítica por crítica, assim, só por si mesmo, e só machuca, só ofende, só diminui o outro para que eu fico lá em cima, que eu fico na melhor posição, mais bem aceito, que meu dominar aquela situação, porque o que eu penso é que está certo, e só para diminuir outros, tudo é válido desde que eu esteja acima em primeiro lugar. Entendeu? Eu sou, né? Eu sou o maioral, é eu que determino, eu que coordeno, é eu que coisa, eu tenho autoridade para criticar. Ninguém tem autoridade para criticar. Essa autoridade para criticar, eu acho que ela não é autoridade de poder, ela é autoridade de amor. Se você é uma pessoa que realmente ama o próximo, você não faz por desmerecer, mas você faz para auxiliar, caminhar junto para crescer. E nós temos que ver também que a crítica em si, quando é uma crítica construtiva, ela é a melhor coisa para fazer a gente crescer. Porque no contraste da crítica, do meu pensamento com o seu pensamento, vai nascer uma terceira opção, um terceiro pensamento, aí a gente pode realmente até mudar o pensamento, mudar a forma de ser e de agir, porque ao ouvir uma crítica de uma postura, ou de um comportamento, ou de um jeito de ser, você vai analisando o seu pensamento sendo o outro. Então essa crítica te ajuda a descobrir um novo caminho para seguir a sua caminhada. Então, nesse contraste de dois pensamentos é que surge um terceiro. E esse terceiro não é nem o meu e nem o seu, esse terceiro é o nosso. Nós descobrimos uma outra opção. E para encerrar, eu tenho uma frasezinha, algumas frases aqui, que eu acho que ajuda muito. Porque o que a gente não pode fazer é se paralisar, se anular, se sentir inferior, eu sou um ninguém, eu não sei nada, eu faço tudo errado. E geralmente acontece muito com as pessoas isso quando elas são muito criticadas, discriminadas, colocadas lá embaixo como não são nada. E essa historinha fala o seguinte, que os ratos não suportam altura, os ratos suportam só andar na superfície. Então ela fala assim, se ameaçarem destruir por inveja, calúnia ou maledicência, não liga, larga para lá. Dependendo de onde vem, não merece. Esse tipo de atitude, de comportamento, não merece. Voe mais alto. Se o criticarem por despeito, ciúme, inveja ou por desconhecimento daquilo, às vezes a pessoa nem sabe do assunto ou da coisa em si e elas criticam sem saber só pelo fato de criticar. Não ligue, voe mais alto. Se fizerem injustiça a você, tentando passar para trás, não se zangue, nem busque vingança. Voe mais alto. Se colocarem em último lugar, te chamar de velho, de ultrapassado, não se preocupe, não se aborreça. O tempo vem para todos. Voe mais alto. Se o menosprezarem tentando empanar o trilho de suas boas ações, não se atormente, não se desespere, não se anule, voe mais alto. Se o caluniarem e o difamarem, espere, o tempo trará a verdade. Não se desespere, voe mais alto. Se a maledicência de uma língua maldosa te ferir, faça silêncio, voe mais alto. Não se rebaixe ao nível dos invejosos, maledicentes, provocadores, ciumentos, apenas voe mais alto. Lembre-se sempre, os ratos não resistem às alturas. Então, aprenda aquela crítica que tem uma fonte que tem fundamento, que você sabe de onde que vem de uma pessoa madura, de conhecimento, que tem experiência, que já passou por aquilo, ou já vivenciou, que fala a partir de si,
da própria experiência que teve. Mas a maioria das críticas que nós temos, que nós vemos, é canais de televisão, é programas, um critica o outro, é jornalista, um critica o outro, é questões de profissão, um está na profissão, a outra profissão é ruim. Não liga, não liga. O tempo tem para todos. E só com a experiência, principalmente com a experiência de vida, com o amadurecimento, com a idade, assim, né? É que a gente vai aprendendo. Se a gente não aprende quando é novo, o tempo nos ensina. Porque, como dizia um repórter aqui da nossa cidade, que também ele era até espírita, ele falava assim, que o tempo é o pai de todas as verdades. Porque você não pode resolver hoje, justificar, ou provar, ou argumentar. E tem coisas que às vezes é tão notória, é tão... está assim na cara da gente, que não adianta querer procurar palavras para justificar. Só o tempo mesmo, só o tempo, com a passagem de tempo, com a experiência da pessoa, que ela vai conseguir aprender e vivenciar aquilo. E também tem as diferenças de gerações. E geralmente a geração que vem critica tudo da geração anterior, porque a geração dela é sempre a melhor, é sempre está mais à frente, está mais evoluída. Lógico que existe toda uma evolução, cada sociedade, cada geração que vem, já vem com outros conceitos. Por quê? Porque os próprios conceitos dos seus antepassados eles vão sendo orientados, quando eles chegam aqui, eles já vêm com toda a bagagem de conhecimento, e o mundo, a realidade que eles aceitam, que eles chegam, que eles se encarnam, é uma realidade diferente. Então tem que se adaptar a essa realidade. Nem por isso quer dizer que quem nasceu em outra época, viveu em outra geração, com outros costumes, com outra realidade, com outra economia, que não tenha aprendido nada, que não tem os seus valores. Os valores vão de época em época. Cada época que vem, cada cultura, cada década que vem, os valores vão mudando, a ética também. Agora, o que não muda, a ética e o amor não muda, o respeito não muda com o tempo. O amor não muda com o tempo. A caridade não muda com o tempo. O ser humano não muda com o tempo. O homem muda. O homem se transforma, o homem evolui em tudo. Mas não pode perder a moral, a ética, o amor, a caridade, os valores, que são valores universais, são os valores que nós aprendemos e todas as gerações passam por isso, que são os valores, como se diz assim, são valores eternos, entendeu? Então, esses permanecem, perpetuam, aí vai passar tanto na nossa geração, na que já veio, e nas próximas que virão, mas não podemos desprezar a geração que passou e vivenciou, e que se nós somos hoje o que nós somos, sabemos o que nós sabemos, nós devemos muito ao nosso passado, às nossas encarnações e àqueles que vieram antes de nós. Então nós não podemos jamais ter esse preconceito, essa crítica, esse preconceito para os que vieram antes de nós, que nós somos hoje fruto do que eles foram ontem. E eles passaram por grandes tribulações para serem o que foram. E nós também passaremos as nossas. Muito obrigada. E não se esqueçam, a crítica, o contraste, o choque entre o pensar e a crítica é que faz a gente evoluir. E que a gente guarde bem uma frase que ela é bem simples, eu vou usar dentro de um argumento bem simples, mas a gente pode adaptá-la em todas as questões, em todos os setores, em todos os âmbitos. A gente deve julgar o pecado e não o pecador. O pecador é um ser humano, que nem a gente, que nem todos os filhos de Deus. Agora, o pecado não, o pecado é a atitude, então você julga, se é que se pode julgar, a atitude e não aquele que praticou. Então, separar o pecado do pecador. O pecado a gente pode corrigir, mas o pecador a gente tem que amar. Muito obrigada. Até a próxima.